E aí, galera, suave? Vai rolar um treinamento agora aqui sobre roteiro, muito da hora. Mas antes, se inscreve aqui embaixo, deixa o like e ativa o sininho. Demorou? Valeu! E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do De Galho em Galho aqui. Hoje vai ser um pouco diferente, um dia especial, né? Vamos ter um treinamento com a Naila, que é uma roteirista e, além de roteirista, uma mineira muito gente boa. E hoje ela vai passar um pouquinho desse conhecimento pra gente e eu espero que vocês gostem também e aprendam um pouco sobre o roteiro, que é uma arte muito maravilhosa, e ela vai compartilhar um pouquinho de como ela vê isso pra gente hoje. E pode se apresentar acho que vou roubar essa do Terra, mas ninguém é melhor do que você mesmo para falar de você. Então, o espaço agora aqui é seu. Eu vou me retirar para você dar seu show. Obrigada, Bruninho. Obrigada pelas palavras, né, carinhosas e gentis, né? É um prazer compartilhar, né, com vocês um pouco da minha visão de mundo e das minhas experiências enquanto roteirista. E essa é uma arte que eu sou extremamente apaixonada, né? Eu comecei a criar histórias ainda criança, e tive uma epifania com 11 anos de idade, e escrevi uma peça teatral para minha família atuar no Natal, sem nenhuma base artística, sem nenhuma referência para isso. Sei que veio a ideia, veio a vontade, eu fiz acontecer. Desde então, a minha vida tem sido, né, dedicada, né, à busca, né, do desenvolvimento desse conhecimento e dessa profissão. E hoje a gente vai falar bastante sobre roteiro e também todo o universo, né, que circunda essa arte da escrita, né, porque a gente não pode falar simplesmente, né, da técnica, da escrita em si, sem olhar para trás, né, o que levou a humanidade a criar histórias, o que levou a humanidade a representar essas histórias, e como que o roteiro surge, né, no meio desse caminho, se tornando hoje uma peça fundamental, né, para a nossa comunicação e para a nossa profissão, né, que tem totalmente a ver com o audiovisual. E quando eu falo escrevendo o efêmero, a essência do roteiro, a gente vai descobrir que, na verdade, o roteiro é uma obra que tem um tempo ali de duração, né, um tempo muito curto de vida, mas ainda assim é extremamente importante para a qualidade, né, de uma obra audiovisual, fílmica ou videográfica, né, ou também sonora, né, no caso, hoje em dia, dos podcasts, né, que também demanda esse tipo de estruturação. Então, pessoal, bom dia, muito bonito ver essa sala cheia, né, de pessoas super interessadas nesse assunto, né, e sejam todos, né, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu agradeço pela presença de cada um de vocês, em especial ao Bruno, né, e ao Felipe, que fizeram esse convite, que para mim é super especial e é uma honra, né, estar entre vocês hoje falando disso, né, bacana demais. Bom, eu sou Naila Velar, sou roteirista há mais de 10 anos, sendo os últimos 7 trabalhando e morando aqui em São Paulo. Sou mineira, né, como o Bruninho já antecipou, falei também do cafezinho aqui, né, de BH, e eu tenho uma formação inicial, uma formação de graduação em Ciência da Informação, na sequência em Jornalismo, e também sou pós-graduada em Roteiro para Cinema e TV.
E aqui em São Paulo, eu tenho trabalhado intensamente com publicidade, com branding, para marcas como Itaú, Etna, Ocean, Faber-Castell, Nestlé, Globoplay também, entre outros parceiros, parceiros e clientes. Então, nosso desafio hoje é discorrer discorrer de uma maneira, né, muito sintética e muito assertiva, porque a gente tem um tempo muito curtinho, sobre a filosofia, os conceitos e as técnicas acerca do roteiro audiovisual. Então, para a gente falar de escrita de roteiro, pela minha experiência, pela minha formação, eu acho extremamente importante a gente entender a filosofia e os conceitos que circundam essa arte, né? Porque o nosso olhar, com essa bagagem, com esse repertório, o nosso olhar para o mundo e para o papel na hora de roteirizar vai ter uma outra consistência, né? Vai ter uma outra qualidade de criação e desenvolvimento de ideias, né? Eu acredito muito nisso. E como eu disse, né, o roteiro, ele é uma obra efêmera, né? Ele é temporário. Ele vai sumir assim que o filme existir, né? Assim que o filme fica pronto, o roteiro ele não tem mais utilidade nenhuma, né? A não ser para, enfim, para um estudo posterior, um estudo acadêmico. Tem autores que transformam os roteiros em livros depois, e é muito bacana para a gente ter acesso, né? Para a gente fazer ali uma comparação, né, entre palavra, né, e o que está de fato existindo como imagem e som, né, no propriamente dito, né. Então, todos precisam ficar preparados para isso, né, o roteiro, ele vai sumir. Então, a primeira dica que eu dou, e a primeira lição do dia, vai ser essa: não seja apegado ao seu roteiro. O nosso trabalho é uma criação coletiva. Ela não pertence a uma única pessoa e nem vai ter uma impressão digital só, né? Tem digital de muitas pessoas, tem a gramática de muitas pessoas, de muitos departamentos, de muitas formas artísticas. Então é isso. Roteirista tem que ter zero apego com seu roteiro. Combinado? Eu acho que todo mundo, quando fala, né, da importância do roteiro, cita pontos realmente fundamentais, né, para o nosso trabalho. Interessante ver que cada departamento tem uma necessidade em relação ao roteiro, mas ninguém falou que não precisa, né, do roteiro. O roteiro, de fato, ele é essencial por vários motivos, e a gente vai entender os principais motivos, né, dessa, dessa obra, né, literária e textual, começando, de fato, né, a nossa conversa com a definição. O que é um roteiro, né, afinal? Então, numa definição clássica, a gente pode afirmar que o roteiro já é um filme na sua primeira forma. Ele não é só uma ideia no papel, né? Ali no papel, a gente precisa construir um texto que evoca imagens e sons, pois são os elementos criadores do universo audiovisual, né? E essa percepção de roteiro, ela muda tudo, né, para a profissão e para o exercício em si. E é nesse texto, né, nesse texto, personagens e acontecimentos são descritos, elaborados, tramados e narrados. Então, o roteiro, ele cumpre várias funções narrativas, também estéticas, né? Como eu disse, não é só uma ideia descrita ali, né, no papel. Né? E de uma maneira bastante assertiva, né, muitos de vocês colocaram,
O roteiro, ele nasce, né, pela necessidade de organização da narrativa, né, da história em si, e também pela necessidade da organização da produção. Então, ele serve também para que todo departamento de produção tenha noção dos elementos que vão ser trabalhados, né, na produção de um filme ou de um vídeo, né. Isso significa que, ao seguir um determinado padrão de escrita, o roteiro mostrará o que será gravado, pondo em detalhe a demanda de cada departamento, como eu disse, direção de fotografia, direção de produção, direção de arte, figurino, sonoplastia, né, tem que estar tudo no roteiro. O roteirista, então, né, é, por necessidade, se não por gosto, muito mais um cineasta do que um escritor. Essa não é apenas uma redação literária vaga, é então uma escrita que contempla todos os elementos da linguagem audiovisual. Roteiro é texto. Então, a nossa principal ferramenta é a palavra, mas a gente vai descobrir que, com a palavra, a gente consegue criar, né, sugerir já um universo imagético e sonoro no papel, né, que vai facilitar vários mundos, né, a aprovação com o cliente, vai facilitar a, a jornada do editor na hora de fazer a montagem, vai facilitar o trabalho do diretor de fotografia, né, ao decupar ali um enquadramento, ao fazer uma luz, enfim, ele de fato vai cumprir diversas funções. Ainda falando, né, um pouco de texto, né, vamos detalhar um pouco mais do que essa palavra traz para a gente de conceito. Embora nos dias de hoje entendemos a palavra texto como algo escrito num suporte, como num papel, a gente não pode esquecer que originalmente essa palavra quer dizer tecido. O conceito de texto, portanto, expressa fundamentalmente elementos que são tecidos uns com os outros, está diretamente ligado com termos usados na própria dramaturgia, como enredo, nó, desenlace, né? É todo um trabalho, né, de uma linha narrativa que vai se costurando em outra, que vai se costurando em outra, que vai se costurando em outra, né, e isso forma, né, a potência da história, né, ela nos emociona, nos impacta, a partir da ligação de algum desses pontos, né, isso é muito bacana. Desse modo, o roteiro também é texto, né, no sentido de seus elementos serem tecidos, ou seja, conectados, para construírem significados ou também sugerirem ideias, né, ou seja, histórias. Então, e as histórias, né, como contá-las? Vamos começar a entender um pouquinho também o que essa palavra significa e traz de fundamento para a gente. História vem do grego pesquisa, que significa conhecimento advindo da investigação. Então, quando a gente ouve uma história, a gente espera por respostas para alguma questão. Faz sentido, né? Ter essa conexão com o fazer investigativo, né? Com a procura de alguma coisa. E as histórias são as maiores testemunhas da trajetória humana, né? É a testemunha milenar da trajetória humana. São elos jamais perdidos que conectam gerações e revoluções. Contadas e recontadas, as histórias espelham necessidades, preocupações e os prazeres do contemporâneo. Por isso que todo filme pode ser considerado um documentário do seu tempo, né? Seja de fato um documentário, seja uma ficção, seja uma publicidade, seja um vídeo institucional, muito bacana, né? Eu tenho um cara que eu gosto muito, que pra gente é uma grande referência, que é o Washington Oliveto, né? Ele tem comerciais extremamente premiados, né, ali, produzidos na década de 80 e 90,
E quando a gente revisita, né, esse material, a gente percebe ali toda a atmosfera, né, daquele período. Então, de fato, né, toda a obra audiovisual, ela documenta o seu tempo, né, o tempo que foi de fato produzido, né. E a humanidade precisa das histórias para refletir, para situar-se, para criticar-se, identificar-se, para descobrir, afinal, quem nós somos, o que que a gente espera do mundo e para onde que a gente quer caminhar, né. A escrita de uma história, seja uma história antiga, ou seja uma nova história, não deve ser feita só no instinto, né, ali no feeling, vou pegar um papel aqui e vou escrever de qualquer forma uma ideia. Não. O roteirista profissional, ele cria seu método e planeja com detalhes sua obra antes de começar a escrevê-la. Claro que existem grandes exceções, isso é óbvio, né, mas é cada vez mais raro a gente ver uma obra de qualidade sendo produzida de uma forma mais amadora, né, e sem planejamento. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais repertório, quanto mais domínio da técnica, mais o nosso talento é potencializado, mais a nossa criatividade é potencializada, e tudo isso pode resultar, de fato, num trabalho brilhante. Portanto, escrever uma história não é só colocar numa página o que vier à sua cabeça, deve haver uma estrutura por trás de tudo, né. Falei lá, agora há pouco, da questão dos nós, das linhas narrativas que vão se conectando, né, isso é o esqueleto, né, são os esqueletos de uma estrutura maior, de uma macroestrutura. Ah, Deve haver, então, estrutura por trás de tudo. Aristóteles, né, um dos filósofos mais antigos e o pai da construção narrativa, já dizia que toda história deverá ter um início, um meio e um fim. Isso é estrutura. Então, a gente vai entender agora o que tem por trás dessa premissa, que hoje ainda nos surpreende com histórias, né, super emocionantes e impactantes, né. Então, quando a gente pensa em narrativa clássica, né, em Hollywood, por que que dá certo até hoje, né? Por que que contar uma história de uma maneira clássica, com início, meio e fim, linearmente, ainda causa, né, muita comoção nas pessoas, né? Não é à toa, né, tem princípios por trás disso, princípios muito importantes, né, que o roteirista precisa entender, precisa dominar, ah, e até mesmo para depois desconstruir, né, construir uma obra não linear, ou construir uma mini trama, um multiplot, ou até mesmo um filme sem trama, é muito importante conhecer e dominar, né, essa narrativa clássica, que começa lá, né, com os gregos, na Grécia Antiga, né, onde a dramaturgia é criada, né. Então, quando a gente fala de roteiro, a gente está falando também, essencialmente, de dramaturgia, né, e como que, ah, né, o drama, né, surge, a dramaturgia acontece lá atrás. Na Grécia Antiga, então, né, para comemorar a colheita, né, das uvas, a população, elas faziam grandes festas para o deus Dionísio, né, também conhecido como o deus do vinho, e numa dessas festas, uma determinada pessoa se fantasiou de leopardo e começou a repetir os gestos do animal. Então dizem, né, os estudiosos e os historiadores, que a partir desse momento foi criado o teatro, né, ou seja, a representação, né. Esse acontecimento, o ato de representar um leopardo, é considerada a primeira manifestação do que a gente conhece como teatro, né, e teatro, e roteirização, também tem tudo a ver, porque a gente vai perceber que o roteiro audiovisual de hoje, né, é uma evolução histórica, né,
dessa forma de arte. Então, ao longo do tempo, com a evolução dessa forma de representação, né, através de festivais anuais de teatro, uma nova linguagem de comunicação foi criada, né, entre os gregos e organizada formalmente por Aristóteles, lá na sua Poética, né? E qual que era a principal característica dessa nova linguagem? Pela primeira vez, na humanidade, a narrativa era feita no mesmo tempo em que a história acontecia. Nascia, então, o drama. E aqui, a gente precisa ter atenção para a gente não confundir com o drama, um gênero cinematográfico, né? O melodrama, enfim, a tragédia, a comédia, o drama. O drama também existe como esse tipo de gênero. Aqui a gente está falando de narrativa, de gênero narrativo, é uma forma de contar uma história. Então, o drama é uma maneira de se contar uma história. Que maneira é essa, né? O estudo da dramaturgia, através de Aristóteles, veio para nos dar todo o desdobramento desse conceito teórico. Então, vamos entender o que significa a palavra drama. Drama, em grego, significa ação. Dramaturgia, então, seria trabalho com ações. Como outras linguagens, a dramaturgia funciona através da combinação de elementos para construir um significado. É um trabalho de construção de significados utilizando a linguagem do drama, né? Eu vou tentar deixar cada vez mais claro isso para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, né, porque eu estou trazendo, eu sei que muitos conceitos, né, um pouco de teoria também, dramática, mas, como eu disse, é fundamental a gente ter essa noção, né, mesmo que a gente não se aprofunde, mas entender, né, a origem de todo esse universo, porque isso vai desembocar lá no nosso trabalho, na publicidade, né, e a gente vai perceber que fazer dramaturgia na publicidade é uma união incrível para a gente, né, ela vai potencializar muito o efeito que a gente quer causar, né, com o filme ou com o vídeo. Maravilha. Então, logo as pessoas contastaram que essa linguagem possuía um grande poder de comunicação exatamente pelo fato de a narrativa dramática acontecer no mesmo momento em que a história se desenvolvia. Naquela época já existiam outros dois gêneros dramáticos, que a gente já vai falar, mas o drama, ele se diferencia exatamente por isso. É uma história que é contada e ela acontece ao mesmo tempo em que ela é contada. E não por outra razão que os idiomas latinos chamam esse fenômeno de espetáculo, né? Então, o drama, né, o espetáculo, ele, para a audiência, né, para as pessoas que presenciam essa manifestação, isso se torna um grande espelho, porque é um tipo de linguagem que causa uma identificação imediata com quem assiste, né, com aquilo que está representado, né. Então, se eu vejo, por exemplo, La La Land, né, que é um musical que acontece, né, embora seja um filme musical, ele conta uma história no presente, isso faz com que a gente faça uma projeção sobre os personagens, os acontecimentos, gerando essa identificação, né, é bem por aí a intenção dessa linguagem. E os outros gêneros narrativos que já existiam, isso aqui é só por um conhecimento breve mesmo, para a gente entender que, né,
existem esses gêneros, existe a narrativa lírica, que é o eu poético, a voz do autor, é a subjetividade, né, de quem cria uma obra, encontrado, né, essencialmente no fazer da poesia. Existe também a narrativa épica, que ela é marcada fundamentalmente pela presença de um narrador acima da história, que conta e explica algo que já aconteceu, né, então, ali em Amélie Poulain, ela está narrando, né, toda uma história que já havia acontecido no passado. Então, não é uma narrativa essencialmente dramática, é uma narrativa épica, né, trata-se do passado. Tem alguém contando, né, uma história que já aconteceu. Mas o nosso interesse, o nosso foco é conhecer e desdobrar um pouquinho mais os elementos que contemplam, né, a narrativa dramática, e entender o que a gente pode usar no roteiro para potencializar, né, o nosso filme que já existe ali nas palavras. Portanto, dramaturgia é uma linguagem da ação, e toda linguagem tem a sua gramática. Então, a gente vai entender um pouquinho agora de alguns elementos que são principais na narrativa dramática. Infelizmente, não vai dar para contemplar todos esse primeiro encontro nosso, mas os mais importantes eu já vou compartilhar aqui com vocês. Toda história precisa, então, né, dentro de uma narrativa dramática, ter começo, meio, fim e personagens. E as ações dos personagens são movidas pela presença de um conflito, ou seja, o choque entre duas forças opostas, né? Classicamente a gente vê também isso, né, em filmes que existem um protagonista e um antagonista, né, bastante estereotipados, né, de uma maneira clássica, mocinho, vilão, né. O fato é que não existe narrativa dramática sem um conflito, sem um problema. E como que a gente pode trazer, por exemplo, no filme publicitário, essa noção de conflito, né, para depois a gente apontar uma solução? A gente pode introduzir um tipo de problema comum à pessoa, ao público daquele produto ou daquele serviço, e na sequência a gente mostra esse produto ou serviço como a solução desse problema, né. Isso é compor uma espécie de conflito do nosso filme publicitário, né, que também vai gerar identificação, vai gerar ação, vai gerar um impacto, né, em quem assiste. Então, falando um pouquinho mais de conflito, que também é super importante a gente saber, existe uma classificação, né, então em filmes, né, documentários, ficcionais, publicitários também, podem existir 3 tipos de conflitos: conflito de força humana, uma pessoa contra outra; conflito de força não humana, por exemplo, uma pessoa contra um desastre natural, né, um meteoro, né, a gente tem um protagonista que vai lutar contra um meteoro que vai cair, um tsunami, enfim, né, qualquer problema de outra natureza que não humana. E o conflito íntimo, né, a pessoa em conflito consigo mesmo, né, que também a gente vê recorrentemente, né, nos filmes. E o interessante é, né, quando o roteirista ele tem uma habilidade narrativa, ele consegue diluir essas 3 formas de conflito durante um filme para potencializar, né, o efeito daquele filme na sua audiência. Agora a gente vai falar um pouquinho mais, agora que a gente já conhece, né, os principais elementos que compõem a narrativa dramática, a gente vai entender como que ela se estrutura, como ela se trama, como ela se tece, né? Vamos lembrar lá do conceito de texto, de tecedura, né, de conexão e de ligação. Então, existe uma estrutura dita clássica,
né, que é o paradigma clássico, linear, em que uma história, né, a estrutura se divide em 3 grandes atos. No primeiro ato, a gente apresenta o universo daquela história, o universo daquele personagem. No segundo ato, a gente desenvolve os conflitos que os personagens vão vivenciar, né, também chamado confrontação. E no terceiro ato vem a solução dos conflitos, né, também chamado, entendido como a resolução. Em um filme, a gente pode trabalhar, né, e a gente encontra também muito em Hollywood, né, tem autores que chamam de fórmula, tem gente que renega, tem gente que segue usando, mas é importante a gente entender que existe e que funciona, né, que é essa estrutura aqui. Ela foi, inclusive, desenvolvida por Seinfeld, que é um teórico do roteiro. Eu vou compartilhar com vocês também toda uma bibliografia básica de roteiro, para vocês acessarem e continuarem também os estudos de uma maneira autodidata, que eu também acredito muito na potencialidade, né, desse exercício. Mas aqui, nessa estrutura clássica, o primeiro ato, ele corresponde a 25% da duração de um filme, onde a gente tem a apresentação. O segundo ato, 50% da duração do filme, e o terceiro ato, também 25%. E entre os atos 1 e os atos 1 e 2, e 2 e 3, existem os pontos de virada, onde a história, ela ganha através da apresentação de um grande conflito, né, o personagem ele vai ter que encarar um conflito que vai mexer com a vida dele, né, e vai direcioná-lo para um lugar novo, para um lugar desconhecido, né, para uma nova parte da aventura. A própria jornada do herói tem essa mesma concepção, né, e ela em cada ato, ela é dividida, né, em subplots que vão todos encaminhando para essa mesma direção final de resolução. Em síntese, esses são os macroconceitos, né, para a contação clássica de uma história. E por que eles são fundamentais para a gente? Porque eles geram na audiência sentimentos de identificação, de comoção, de inspiração e propriamente de ação, né? As pessoas se sentem inspiradas, né, em agir como aqueles personagens que elas mais se identificam, com as histórias que elas mais se identificam, né? Como eu disse naquele prólogo, né, nosso prólogozinho, histórias são equipamentos para a vida, né, a gente aprende a viver através das histórias, né. Como foi dito também lá no início, a história é a testemunha milenar da humanidade, né, sem ela não existe sociedade sem uma narrativa, sem uma história para ser compartilhada, né, e inspirada. Por isso que para a gente, a linguagem dramática é tão importante. Nós buscamos, através do vídeo, despertar sentimentos de ações perante uma marca, um produto, um serviço, e a dramaturgia, então, é uma grande aliada da publicidade e da propaganda, né? Essa é a linguagem dos roteiros, a gente pode afirmar isso, né, sem nenhum medo. Como se começa a escrever um roteiro, né? Afinal, um roteiro ele é escrito a partir não somente de uma ideia elaborada, né, que a gente tem, mas sobretudo pela técnica de roteirização. E essa técnica, ela incorpora 3 grandes peças: o argumento, um texto que a gente chama de argumento, uma ferramenta que a gente chama de escaleta e o roteiro audiovisual propriamente dito. Eu vou também compartilhar com vocês, logo mais eu vou mostrar um exemplo de um roteiro que eu escrevi, né, com o argumento, né, que a gente também chama de sinopse, tem algumas variações de conceito, mas se trata-se da mesma estrutura textual, né, e eu vou falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas peças.
Então, o primeiro passo é desdobrar a ideia numa breve história com personagens, problemas, começo, meio e fim. A gente chama esse texto curto de argumento, que preferencialmente deve ser escrito em prosa, né? Uma linguagem simples, direta, sem firula literária, com objetividade. É um texto objetivo em que a gente resume a história. Então, com esse texto em mãos, a gente vai passar para a segunda peça, né? A segunda ferramenta do roteirista, que a gente chama de escaleta. Através da escaleta, a gente consegue construir e visualizar a macroestrutura da nossa história, né? E para isso, a gente pega cada parte dessa história que a gente montou, o argumento, e transcreve ela e desdobra em uma cena, né? E a gente pode entender como cena toda unidade de tempo e de espaços alternadas ao longo da narrativa. Cada mudança temporal ou de lugar, por exemplo, na nossa história mudou de dia para noite, então a gente vai criar uma nova cena. O personagem saiu da sala e foi para o quarto, então a gente também cria uma nova cena. Essa é a regrinha para composição e criação de uma nova cena. E como que a gente... Massa. Isso também vai ficar ainda mais claro e mais aprofundado no material complementar que eu vou compartilhar com vocês, né? A gente está dando, de fato, um grande sobrevoo, né, em todos esses conceitos, mas qual que é a grande utilidade da escaleta? É a gente testar a narrativa, testar se a estrutura funciona. Então, a gente pega uma cena, muda essa cena de lugar, a gente tem essa mobilidade, de reconstruir as cenas em prol do funcionamento, do melhor funcionamento da história, né? E quando a gente chega, então, numa escaleta ideal, eu vou mostrar aqui, rapidinho, um exemplo de escaleta. É uma fichazinha que a gente pode criar, tipo num papel, né? Onde a gente vai colocar o cabeçalho tem o número da cena, se ela acontece externa ou internamente, o local em que ela acontece e se é dia ou se é noite. Aqui são informações muito importantes já para direção de produção e direção de fotografia. E a gente vai fazer um resumo, né, em 2, no máximo 3 linhas do que acontece nessa cena. É bem curtinho mesmo. Eu gosto muito de usar post-its na parede. Depois eu posso fazer uma foto para vocês de como que funciona. Porque com um post-it eu consigo separar, por exemplo, uma cor para um personagem, então eu consigo visualizar, a gente tem essa visualidade, né? Essa visualização da proporção de ações de determinado personagem, de determinados acontecimentos. Então também fica uma super dica aí de uso de post-its, né, para a gente criar essa estrutura. Funciona bem legal. E com essa, né, com a escaleta na mão, com a escaleta definida, a gente vai para a terceira e última etapa da roteirização, né, onde o roteirista, ele enriquece cada uma dessas cenas da escaleta com que será visto e ouvido através da escrita do roteiro audiovisual propriamente dito. A gente vai, de fato, pegar cada ceninha dessa curtinha e fazer um desdobramento de ações, imagens e sons, já no formato que a gente chama de roteiro audiovisual, né, que depois vai ser usado pelo diretor para fazer o roteiro técnico, né, através da decupagem e toda a equipe de produção. Então, reforçando, o roteiro é uma narrativa a serviço de uma cadeia coletiva de produção, né? Então, a gente precisa criar uma unidade, um padrão para que todo mundo tenha
a mesma noção do que está sendo dito, né? Sem margem para o diretor de fotografia leu essa parte, imaginou uma coisa, o diretor de produção leu, pensou outra, o rapaz do figurino leu, imaginou outra. Tem que ser muito exato, tem que ser uma escrita muito assertiva, para que todo mundo visualize a mesma imagem e o mesmo som, certo? Só que, infelizmente, no Brasil, né, e também no mundo, mas nos Estados Unidos isso é um pouco mais profissionalizado, né, pela indústria cinematográfica mesmo, que já existe lá com muita força. Infelizmente, no Brasil, o roteiro é muito deficiente nesse sentido, né? E quem fala isso é um cara chamado José Carlos. Ele foi parecerista da Ancine, então ele recebia projetos, né, de leis, né, do audiovisual, e fazia análise, né, que projeto que é viável, que projeto que não é viável. E numa ocasião ele leu 20 projetos, só 3 tinham a mesma formatação, os outros não tinham, infelizmente foram desconsiderados por conta disso. Então vocês conseguem perceber que isso também, né, o domínio da técnica, o domínio do conceito, o domínio teórico, implica também na atividade mercadológica e profissional do roteirista? Cara, isso é muito sério, é uma das lutas, né, da nossa associação, né, brasileira dos roteiristas, é uma luta minha também de conhecimento e de educação, né, o roteirista ele precisa, né, não só ter talento para criar uma ideia, não só talento para desenvolver uma história, ele precisa ter talento também para escrever imagética e sonoramente essa história, né. E a dificuldade que a maior parte dos roteiristas tem é entender que o roteiro, ele diz respeito a uma palavra explícita. Vou dar um exemplo disso agora para vocês. Vamos lá, o nosso tempo está quase acabando, né? Como é que a gente está de horário, turma? Falta só mais um pouquinho para a gente finalizar. Pode ir tocando, não tem problema. Maravilha, fechou, Bruninho, massa. Então aqui eu já mostro para vocês como um exemplo de formatação, o que a gente chama de master scenes, que é um tipo de formatação muito utilizado para roteirização de ficção. Embora, né, todos esses elementos também vão constar num roteiro publicitário, num roteiro institucional, num roteiro documentário. Então eu vou agora explicar um pouquinho do que precisa ter de composição de elementos que vão compor a escrita de uma cena. Então a gente começa pelo cabeçalho. A gente precisa enumerar, porque é uma informação super importante, principalmente para a galera da produção, saber que número é determinada cena. A gente vai dizer, com essa abreviatura, se essa cena ela vai ser feita no interior ou no exterior de um lugar, que lugar é esse, né, se é uma locação, se é um estúdio, e também o período do dia, né, se está de dia ou se está de noite. No caso de tarde, a gente não coloca tarde, a gente não costuma colocar, fazer essa indicação, mas ela pode vir aqui já no início da descrição da ação, que é onde a gente vai fazer a descrição da nossa cena. Por exemplo, a gente poderia começar aqui com entardecer, ponto. Então, a gente sabe que já está rolando ali uma certa penumbra, né, uma mudança, uma oscilação de luz determinada. Mas nesse não é o nosso caso. Eu quero mostrar para vocês que é justamente isso que o José Carlos falou agora há pouco, né, que não existe, né, ele não encontrou em 17 roteiros que ele leu,
um padrão imagético de escrita, né? O que isso significa? Então, essa cena acontece da seguinte forma: João, filho de Renato, senta à mesa, preocupado com a cirurgia que seu irmão mais novo irá fazer. Tomando um gole de café, liga para Joaquim e fala. Aí vem aqui a rubrica de diálogo. A gente coloca o nome do personagem em caixa alta, João. Oi, como estão as coisas? E aqui tem mais uma rubrica que a gente pode apontar ou não, que é uma rubrica de transição. Fade out, corta para. Eu sugiro que a gente faça esse tipo de indicação só quando essa transição ela cumpre uma função narrativa na história. Se ela não cumprir, não é preciso pôr, né? O, o diretor ele vai ter também, né, o seu trabalho criativo nesse aspecto, né, também na hora da montagem, ali com o editor, e eles também, né, eles podem tomar, né, eles vão tomar algumas decisões nesse sentido. E eu apontei aqui de vermelho os problemas que existem nessa cena. Então, vamos pensar que a gente precisa fazer uma transcrição das imagens que a gente imagina para o papel. Quando eu coloco aqui João, filho de Renato, eu estou, na verdade, explicando que João é filho de Renato. Eu não estou mostrando com uma imagem que ele é filho, né, do Renato. A mesma forma aqui, quando ele está à mesa, ele está preocupado com a cirurgia que seu irmão mais novo irá fazer. Como que eu estou mostrando isso imageticamente? Aqui eu estou explicando, né, como se fosse um romance. Isso aqui é literatura, não é roteiro. A gente precisa criar, através da ação de um personagem ou de uma imagem, uma cena que demonstra, que mostra para quem está lendo que esse cara está preocupado, né? Por exemplo, como que a gente poderia consertar, né, essa parte aqui que ele está preocupado? A mesa, ele podia estar com a mão aqui, ó, apoiando a mão na cabeça, coçando a cabeça, suando, comendo as unhas. Isso são ações, né? São imagens que vai transmitir, em primeiro lugar, para quem está lendo e depois para quem vai produzir a cena, que existe uma ação em que a gente, só de observar, a gente vai entender, né, qual que é a intenção dessa cena. Vocês conseguiram entender qual que é a proposta aqui? Me contem, por favor. Sim, consegui entender. E isso era uma coisa que acabei de descobrir que eu errava muito. Cara, é Sim, muito sim. normal. Perfeito, perfeito. Que bom, galera, que bom, porque isso é fundamental. Eu acho que se tem uma mensagem que eu gostaria que ficasse muito clara para vocês hoje, é uma mensagem, um conhecimento, uma técnica, é essa, né? A gente precisa escrever ações e imagens que vão transmitir uma intenção e não explicar essa intenção. Porque, por exemplo, uma pessoa, né, de um determinado departamento, quando lê João é filho de Renato, ele vai imaginar uma coisa para isso. Outro cara vai imaginar uma outra cena para isso, um outro movimento. E o roteirista tem como função, né, da natureza do roteiro, evocar essas imagens, evocar as paisagens sonoras, né, e não fazer literatura no lugar errado. Portanto, gente, roteiro já é um filme. Fala, Fefo. Bom, eu tenho uma dúvida. Eu acho que olhando para esse lado da literatura e do roteiro, né, terem essa diferença, a gente aqui dentro da Monk, a gente tem
pessoas que gostam de escrever, assim, fazer literatura, de fato. Sim. E aí, quando a gente tem alguém como a gente tem no time que gosta de fazer literatura, a gente poderia partir de uma literatura para uma história, e aí, em cima disso, construir um roteiro. Como que faria essa transição? Teria que ficar fazendo essa análise que a gente acabou de fazer ali, para transformar essa literatura num roteiro? É esse o caminho? Uma Cara, dúvida. é uma coisa muito mais simples, é uma questão técnica, né, assim, eu acho que a atmosfera poética da literatura, né, ela pode existir numa história. O pulo do gato aqui é transformar qualquer tipo de ideia em imagem, porque, cada pessoa ela vai ter uma tradução particular quando a gente não faz uma indicação assertiva daquilo que a gente quer mostrar. Entendi, Ficou um entendi. pouquinho mais claro, Fefo? Sim, 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 sim. Legal. É uma provocação, né, que tem que ficar fazendo para ficar claro. Total, cara, total, assim, Porque a agora a gente gente imagina, né, quando a gente tá lendo uma literatura, a gente já imagina, né, cenas. Então, isso, descrevê-las já faz parte de um roteiro. total, total, aqui só muda o modo de fazer a descrição dessas ideias, né. Na literatura a gente pode falar que João é filho de Renato, mas na cena de um filme é muito mais assertivo, é muito mais rico a gente mostrar que João é filho de Renato. Para ficar bem mais claro para vocês, como que a gente faria isso, então, de uma maneira muito assertiva? O João, quando ele senta à mesa, à frente dele tem um porta-retratos. Olha, eu estou falando, estou descrevendo imagens. Vocês estão imaginando junto comigo? Nesse porta-retratos tem a fotografia de João com um homem mais velho abraçado. Olha já como eu estou induzindo que a audiência deduza que esse cara que está abraçado com o João possivelmente seja o pai dele. Fica claro a diferença? Bastante. E olha só, o roteirista com isso, ele vai criando de fato imagens no roteiro, que depois o diretor, ele só vai pegar e transformar aquilo com a sua própria gramática, com o seu próprio modo. Mas que a gente vai mostrar que existe um porta-retratos com a fotografia de João abraçado com um homem mais velho, isso vai estar na cena, né? E a audiência, quando for assistir, ela vai deduzir intuitivamente que essas pessoas são próximas, né? Que essas pessoas são íntimas, que possivelmente esse cara mais velho é o pai do João, né? E ao longo de todo o filme a gente vai construindo outros elementos que vão reforçando essas ideias que a gente quer transmitir ao longo da história. Massa? Tem como você Massa. dar mais algum exemplo, só para ficar mais claro? Tenho, super, Queria super, ter outros para ter outros. super, super. Eu vou vir com mais um exemplo, acho que vai ficar bem mais claro a intenção dessa escrita, Bruninho. Então, o reforço aqui, pessoal, é dizer que, cara, roteiro já é um filme. Ele está numa outra forma, mas ele precisa existir como um filme, com imagens e com sons. Todo roteiro deve evocar a construção de imagens e paisagens sonoras com o intuito de sugerir ideias, que foi esse exemplo que eu acabei de dar do porta-retrato. A gente está sugerindo uma ideia de que João é filho de Renato através de um porta-retratos, ao invés de vir um narrador e contar João, filho de Renato. Cara, isso traz a audiência para a contação da história, traz a audiência para
para a construção de sentido, né? O público, ele também se torna, né, um criador dessa história. Isso é muito mais legal, né, do que a gente vir com um narrador que vai falar, João, filho de Renato, tá preocupado. Não, vamos mostrar de uma maneira física como que esse cara está preocupado com a cirurgia do irmão dele. Aí tem milhares de maneiras de fazer isso, né? Cada um vai fazer, cada roteirista, com a sua visão de mundo, com o seu repertório, vai fazer isso, né, de uma maneira bastante singular. Mais uma vez, roteiro já é um filme. Todo roteiro deve evocar, né, perdão aqui pela redundância, mas só retomando, todo roteiro deve então evocar a construção de imagens e paisagens sonoras com o intuito de sugerir ideias. Aqui, trazendo de novo, né, esse exemplo, é o exemplo de uma escrita implícita, né, ela está ensimesmada, né, a gente está fazendo literatura, a gente não está fazendo uma escrita audiovisual aqui. Então, como que a gente faz, né, de fato, uma escrita técnica audiovisual? O roteirista deve dizer a si mesmo a todo momento que a literatura é o inimigo número 1, que todo efeito literário na escrita envenenará o diretor de cinema, que não saberá como transcrevê-lo para a tela. É inimigo nesse sentido, no sentido técnico, no sentido de inspiração, no sentido próprio da criação de uma história. Toda essa referência literária deve existir, inclusive, né, o roteirista precisa ler bastante, né, romance, precisa ver muito filme, precisa ler muito texto descritivo, né, que acaba se tornando um exercício de escrita, mas na hora de fazer a escrita propriamente dita, fazer literatura não funciona, porque o diretor, quando ele pega uma cena, ele não vai saber como fazer, né? O diretor ele vai pensar tecnicamente na execução daquela cena. O roteirista precisa antecipar essas imagens para o diretor. Se o roteiro não é literatura, ele é apenas uma coisa. Não se trata, pois, somente de saber contar, mas ainda de saber contar em função da imagem, sob o ditado da imagem. Um roteirista de cinema, né, o audiovisual, não deve apenas gostar de narrar, gostar de histórias. Ele deve também amar a imagem, amar as imagens e os sons, né? Então, ter um repertório imagético é extremamente importante para o roteirista. O roteirista, né, na minha concepção, ele deve dominar a linguagem audiovisual, assim como um diretor. Entender enquadramento, entender a narrativa visual, né, dentro de um quadro, os elementos, enfim. Fala, Bruninho. Eu fiquei com uma dúvida aqui, Sim. mas aí, por exemplo, nesse caso da literatura, um roteiro que ele não é para vídeo, mas é para um teatro, daí ele acaba sendo mais literário ou também ele precisa ser imagético? Ele também é imagético. Também é imagético. Ele é ação pura, um roteiro teatral, tanto que, né, o nosso roteiro audiovisual, ele é só uma evolução do formato, né? A humanidade, com o advento do cinema, ela dá um salto, né? Ela não para de contar histórias no palco, mas agora ela está contando histórias na tela. E ela usa o mesmo suporte para contar essas histórias. É a mesma coisa. Por isso que a dramaturgia é a fonte natural do roteiro. Obrigado. Agora ficou mais claro. Massa. Maravilha. Roteiro, então, é pura descrição de ações que infere imagens em movimento, que é o princípio do cinema, né? O princípio do cinema não é a fala, não é a explicação, como acontece na literatura. O
princípio do cinema é imagem, né? É ver. O que a gente está vendo dentro de um quadro? O que está acontecendo dentro de um quadro? O roteirista precisa descrever as ações que acontecem dentro de um quadro e não explicar, como a gente fez lá naquela cena do João, filho do Renato. E aprofundando um pouco mais na escrita, tem uma coisa aqui que é extremamente importante, que diz respeito à construção das sentenças, né, das frases dentro de uma cena. Todo verbo deve ser conjugado no presente. Então, João não está tomando um café, né? João pega uma xícara e dá um gole no café. É presente o tempo todo, é ação no presente, né? Sem gerúndio, sem outros tempos verbais, presente o tempo todo, né? Quando a gente vai entendendo essa técnica, a gente vai sendo um pouco purista, né, nessa escrita, a gente vai criando um padrão que, pessoal, vai desdobrar lá no mercado, sacou? Então, quando a Ancine pegar 100 projetos para serem analisados, 100 projetos têm a potencialidade de passar porque eles estão escritos de uma maneira imagética e sonora, sacou? Isso faz toda a diferença para todo mundo, cara, todo mundo só vai sair ganhando com né, a adoção de uma escrita realmente técnica e imagética de um roteiro. A ontologia da tela é um presente absoluto, em constante movimento vívido, o agora. Então, tudo que acontece na tela do cinema, na tela do vídeo, é o momento presente, é o agora. Por isso que os verbos precisam ser conjugados no presente. Nós escrevemos roteiros no presente, porque, ao contrário do romance, o filme está na ponta da faca, né? Mesmo se ocorrer um flashback, né, um flash forward, nós pulamos para um novo agora, né? Quando a gente vai falar então vai ter uma cena de flashback, lá em 1940, a descrição da cena lá em 1940 vai ser feita no presente, porque o que a gente está vendo é o que está acontecendo agora na tela. A tela, então, expressa a ação inorexável. Até as tomadas estáticas, elas têm um senso de vivacidade, de movimento, porque, apesar de a imagem não se mover, o olho do público viaja no quadro. Então, mesmo uma imagem estática tem movimento através do olhar do outro, né? Isso é muito legal. E no papel, a vivacidade também surge no nome das coisas. Uma outra coisa que é super importante a gente detalhar. A gente precisa evitar substantivos e verbos genéricos, com adjetivos e advérbios anexos. A gente precisa dar nome às coisas. Olha como que fica muito mais assertivo. Está lá no nosso roteiro. O carpinteiro usa um prego grande. Aí o cara lá da produção, na hora de fazer a produção desse prego, ele vai pegar qualquer prego, né? E de repente não era nem o prego que o roteirista imaginou, não era o prego que o diretor imaginou. Olha como muda tudo quando a gente tem uma escrita mais afunilada, mais específica, mais assertiva, mais direcionada e objetiva. O carpinteiro martela um cravo. Então, aqui a gente já está dizendo que ele está segurando um martelo, que ele está fazendo um movimento de bater, e não é um parafuso, não é um prego, não é um alfinete, é um cravo. A gente precisa ser muito específico nas imagens que a gente quer construir. Massa? Todo mundo só tem a ganhar com isso também.
Então, através dessa seleção exata de palavras, é possível e desejável que o roteirista antecipe uma decupagem invisível ao longo do texto. Isso é, e muito ignorada, chamada decupagem implícita, né, que lá no nosso prólogo eu também coloco como mise-en-scène, que eu não trouxe aqui para aprofundar na nossa discussão, mas a mise-en-scène, que é um conceito, né, de composição de cena no teatro, é a mesma coisa dessa decupagem implícita. O diretor, quando ele pega o roteiro audiovisual, ele vai fazer a transcrição de tudo que está ali para execuções técnicas, né? Ele vai fazer uma decupagem técnica. O roteirista, ele tem a oportunidade de já promover uma decupagem implícita, sem atravessar o diretor, sem escrever plano, sem escrever enquadramento, sem escrever movimento, apenas na maneira como ele concebe cada uma das frases, cada uma das ações e cada uma das imagens. Então, agora, isso vai ficar um pouco mais claro, especial para o Bruninho que pediu, né, um exemplo mais claro. Vamos ler essa cena aqui, que foi escrita através dessa chamada, né, do que eu estou chamando de decupagem implícita. Então, a gente tem aqui no cabeçalho, essa é a cena 12, interior, cozinha, noite. Num canto estreito e pouco iluminado, num ambiente pouco iluminado, Pedro lê um tabloide sentado à mesa. Veste roupas encardidas. Pula linha. A mão suja e agitada passa folha por folha. Pula linha. Para de folhear na seção de horóscopo. A página treme. Pedro fecha os olhos e sorri. Então, agora a gente vai ler pausadamente, novamente, e a gente vai ver uma certa mágica acontecer. A maneira como a gente descreve, então, essa cena, ela já promove um recorte imagético na cabeça de quem lê ou na cabeça de quem escuta essa cena. Então, vamos lá, repetindo. Cena 12, interior, cozinha à noite. Num canto do estreito e pouco iluminado ambiente, Pedro lê um tabloide sentado à mesa, veste roupas encardidas. Olha como que a maneira como eu fiz a descrição dessa frase, ela induz, ela sugere a construção de um plano médio, principalmente para a galera, né, que já trabalha com a produção de vídeo, que tem isso mais imediato, né, à mente. Olha como que essa descrição induz um plano médio. Vamos ver como é que fica a próxima frase? A mão suja e agitada passa folha por folha. Olha como que eu estou sugerindo aqui a mão. Quando a gente fala de mão, é um close-up, né? Que essa frase está sugerindo. A gente está pensando só na mão. Então, imediatamente para quem lê, sendo a pessoa um diretor ou não, ela vai imaginar só a mão. Isso já tem um recorte, né? Já tem um certo enquadramento sugerido, né? E induzido. Vamos lá, número 3. Para de folhear na seção de horóscopo. A página treme. Olha, então quando a gente fala que a seção, ele para de folhear na seção de horóscopo, a gente já imagina ali a palavra horóscopo, né, na folha de jornal. Olha como vem a sensação de um plano detalhe. Instantaneamente a gente pensa nisso, né? Eu não estou
pensando no cara, no corpo dele, sentado com o jornal. Não, eu estou pensando só num recortezinho ali do jornal com a palavra horóscopo. O que é isso, se não um plano detalhe? Massa? Pedro fecha os olhos e sorri. Putz, imediatamente eu só penso no rosto do Pedro sorrindo, um close-up. Então, essa é a chamada decupagem implícita, usando somente descrição de imagem, descrição de ação do personagem, né? Então, o personagem ele está com ele está movimentando o jornal, ele está usando uma determinada roupa, não é qualquer roupa, é uma roupa encardida, então, né, eu estou falando algo da personalidade dele, né, eu não estou explicando que ele é um cara, porque a gente não sabe quem que é esse personagem, né, em si, mas a gente pode deduzir que é um cara um pouco desleixado, né, ele está usando uma roupa bem encardida, ou é um cara que não é muito materialista. Então, a gente está induzindo ideias e não explicando que ele é um cara, sei lá, porco, saca? A gente está convidando a audiência, a gente está convidando o espectador, a gente está convidando o diretor a criar com a gente essas imagens. E tem uma outra sacada aqui que é super importante para que tudo isso funcione. A cada quebra de linha, eu estou dividindo essa cena em planos. Por isso que o número 1 funciona como um plano médio, o número 2 funciona como um plano close-up, o número 3 como um plano detalhe, e o número 4 como um plano close-up. Mas no roteiro, é assim. É assim que a gente apresenta, né, uma cena com decupagem implícita, mais uma vez, evocando imagens e sons a partir das ações, né, dos personagens e dos outros elementos de cena, né, que compõem a atmosfera que a gente quer transmitir, né. Então, aqui, quando eu falo num canto estreito e num canto do estreito e pouco iluminado ambiente, eu já estou falando aqui com o diretor de fotografia, o cara que vai ter uma meia luz, né? E isso diz algo mais uma vez, do ânimo daquele personagem, da personalidade dele, do mundo dele, da casa dele, do universo dele. Isso está sendo comunicado intuitivamente para quem assiste. E essa é a grande diferença com a literatura. A literatura vai explicar que ele é um cara, né, não sei, desleixado, que ele é um cara sujo, que ele é um cara porco. O cinema, ele induz, né, ele mostra, e deixa com que a audiência tire suas próprias conclusões, né, que a audiência vai montando esse quebra-cabeça ao longo do decorrer do filme. Então, percebam que na escrita de uma única cena, a gente conseguiu contemplar enquadramento, cenário, figurino, maquiagem, mão suja, iluminação, encenação e movimento, né? Esse é o roteiro audiovisual que, né, na minha concepção, deve ser exercido, né, para quem se dispõe a escrever uma história através de imagens e de sons. Oi, Fefo, conta pra gente, por favor. Boa, eu achei que fiz um raciocínio aqui que é quase que um inverso do outro, assim, na literatura eu explico o personagem subjetivamente, tudo que ele tá causando, o que ele tá Isso. passando e tudo mais, e deixo o leitor imaginar a cena. Isso, No vídeo a gente mostra a cena e induz todos os sentimentos, perfeito, né? cara, é isso, Legal, perfeito, legal demais esse raciocínio, porque é um perfeito. exercício que de fato a gente não pratica, né, quando a gente faz os nossos roteiros, ou a gente pratica subjetivamente e acaba saindo certo, assim, mas de forma estruturada é muito mais legal ver como talvez é mais simples, né, do que a gente imagina, né, Panza? Às vezes Cara, a gente fica quebrando a cabeça tentando achar as cenas depois para uma história literária, sim, e esse exercício traz à tona um processo a seguir
quem me conhece sabe que eu gosto de umas regrinhas, então é legal ter um caminho a seguir. Que Muito massa. massa, muito massa. Tô bem Que empolgado aí com massa, os nossos cara. próximos roteiros já. Aí, coisa linda, cara. Galera, isso que o Fefo falou é perfeito. Essa é a grande diferença para a literatura, né? Para a escrita em si, né? Isso torna o trabalho de todo mundo muito mais fácil. Isso potencializa a criatividade do roteirista, isso potencializa a criatividade do diretor, isso potencializa a criatividade do fotógrafo, da galera do figurino, de todo mundo, porque todo mundo está visualizando a mesma coisa, só que cada um vai contar aquilo da maneira em que acha melhor, né? Então, quando eu falo que o cara está vestindo roupas encardidas, putz, a gente sabe que é encardido, mas aí o diretor, né, com, ah, com o repertório ah, linguístico dele, ele vai falar assim, olha, eu acho legal esse cara tá usando, né, até o próprio roteirista, se ele achar que deve, eu acho que esse cara pode estar usando uma camisa lilás, porque lilás, né, lá no significado das cores, induz intuitivamente para quem vê uma sensação de morte, de luto, entende? Cara, a gente vai brincando e construindo todos esses elementos já no roteiro. Por isso que a gente precisa considerar o roteiro como sendo a primeira forma de um filme. O filme ele já existe aqui, sacou? É, diga, Bruninho. Eu tenho uma dúvida. Como a gente Sim, sabe que você já até falou que o roteiro, ele provavelmente ele acaba quando o filme ele é feito, né? Então ele não é mais usado. Como é. é que rola essa questão do tipo, por exemplo, entrarem novas ideias ou alterações de mudarem o roteiro, tipo nessa dupla entre roteirista e o diretor de fotografia? Como é que surgem, por exemplo, os improvisos, as alterações que surgem aí, que acabam mudando roteiros e como é que isso é posto em prática? Como você vê isso rolando? Sim, sim. Existe, né, de certa forma, uma hierarquia na produção, né, audiovisual, na produção cinematográfica, ah, em que o diretor, ele é o cara que ele vai concentrar ah, todos os departamentos de produção. Esse cara é o responsável, né? Quando o roteirista, ele já cria essa primeira forma de um filme no papel, cara, na minha visão de mundo, o roteirista ele é um coautor com o diretor de fotografia, com o diretor de produção. A gente tem que entender que o vídeo, o cinema, documentário, o audiovisual é uma obra coletiva. Então, quando o roteirista, né, ele tem ali o último tratamento aprovado, ele entrega para o diretor esse tratamento, ele tem que saber que todas aquelas palavras, elas vão se transformar, né? E o diretor, sendo de fato essa cabeça organizadora da produção, ele vai dar o tom, né, com a própria gramática dele, porque existe um papel criativo na hora de se gravar um filme, né? Então ele vai bater essa bola, né? Se ele quiser, né? E se ele tiver uma parceria com o próprio roteirista, ele pode solicitar a opinião do roteirista ou não. O roteirista tem que entender que quando ele entrega o roteiro, o trabalho dele encerrou. Agora, se ele for convidado pelo diretor para acompanhar uma filmagem, para fazer uma sugestão mais específica, massa. Se não, o diretor vai bater bola agora com o cara da fotografia, vai bater a bola com a galera do figurino, e entre eles, decisões outras vão sendo tomadas, né? Ah, é isso, o roteiro, ele vai tomar uma outra forma que ninguém vai ter controle. O cara que vai ter o controle real vai ser o diretor,
né, porque precisa existir, né, essa figura na hierarquia, porque é o cara quem vai dar as orientações, né, ali no momento da produção e da pós-produção. Ficou um pouco mais claro, Bruninho? Sim? Ficou bastante. Deu um norte aqui, uma luz boa. Sim, sim. Isso vai muito do próprio feeling do diretor, né? Se ele quer criar algo mais fechado na gramática dele, na concepção dele, ou se ele quer ouvir mais opiniões, se ele está aberto para sugestões do editor, do montador, sugestões do cara do áudio, né? Vai, né, do feeling desse cara que, na verdade, né, ele é o chefe criativo, né? É ele quem vai produzir a coisa toda. Boa, valeu. Massa. Galera, então a gente já está quase finalizando, prometo, a gente estendeu um pouquinho mais aqui, mas eu acho muito importante a gente, pelo menos, encerrar esse primeiro momento, né, de conversa e de filosofia, de conceitos e de técnicas, né, para depois a gente, se for o caso, desdobrar em novos encontros, em outros aprofundamentos. Agora eu vou propor para vocês um exercício que é fazer isso que eu estou chamando, né, que a gente está chamando de decupagem implícita, lá naquela cena, naquela primeira cena em que está rolando mais literatura aqui do que linguagem, né, do que escrita audiovisual. Então, eu vou compartilhar com vocês um link com essa apresentação, vocês vão ter acesso a ela, mas se vocês puderem dar um printzinho nessa cena, acho que vai ficar mais rápido, aí eu proponho que vocês reescrevam a maneira de vocês, com o olhar de vocês, essa cena de uma maneira imagética, né, transformar essa cena numa decupagem implícita. E eu vou pedir para que vocês me retornem pelo e-mail, que aí eu vou responder com o meu feedback, a gente abre um canal de comunicação, eu também já aproveito para compartilhar todo o material complementar, né, dessa nossa, né, breve, longa conversa sobre roteiro. Fechado? Combinado. Eu Boa, vou me combinado. encarregar de cobrar todo mundo aqui também, para enviar. Massa. Quando que seria um prazo legal, assim, pra gente te mandar? Ah, vamos até sexta? Beleza, Rola combinado. para todo mundo? Rola, pode deixar que eu puxo a orelha de todo mundo aqui e até sexta. Fechadíssimo, Bruninho. Obrigada pelo suporte, cara. Yes, maravilha, maravilha. Muito bom. Eu acho que quando a ficha dessa escrita cair para vocês, galera, vocês nunca mais vão conseguir fazer diferente, sacou? Vai ser uma coisa totalmente intuitiva para vocês. Vocês vão absorver e já era, sacou? Vocês vão conseguir pensar totalmente em imagens. Pensar, escrever imagens e sons. Agora eu não sei como é que vocês estão de tempo, eu tinha combinado com o Bruninho de compartilhar alguns trabalhos que eu fiz, assim, de roteirização, que teve um resultado bacana, que tem uma construção narrativa interessante, ou vocês também podem acessar depois, direto aqui nessa apresentação, tem um link para vocês verem, eu vou falar aqui rapidinho sobre cada um deles. Esse trabalho, esse job aqui da Nestlé foi uma série documental chamada Catadores de Histórias, muito bacana, são 5 episódios, né, não vou dar muito spoiler, também vocês podem me dar um feedback ali nesse e-mail que vocês vão enviar com exercício, né, sobre o que vocês acharam, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade. Da Daiichi Sankyo, que é uma empresa farmacêutica, a gente fez uma campanha para o Outubro Rosa. Então a gente pega aqui uma personagem que teve, bom, não vou dar spoiler também, porque esse aqui especialmente estraga, eu acho que pode estragar
a catarse que ele tem a intenção de provocar. Na Globoplay eu fui roteirista-chefe de uma série chamada Atenção Passageiros, que foi feita em parceria com canais Aviões e Músicas. Eu também roteirizei, junto com uma outra roteirista, uma série documental em que o Lito, ele tira o brevet de piloto, tá no YouTube deles, vocês podem assistir também. São, se eu não me engano, 5 episódios muito legais, que também foi um projeto longo e muito bacana de produzir com o canal Aviões e Músicas. Aqui Eu a acho gente... que é legal falar, né? Desculpa Sim, cortar, mas para quem diga-me. não conhece, o Aviões e Músicas, eu acho que é o maior canal do Brasil sobre aviação, né? Se não me engano. Isso. Hoje é o maior canal e ele é bem, bem grande, assim, para caso alguém aqui não conheça, né? Isso mesmo, isso mesmo. O Lito, ele acabou se transformando, inclusive, numa grande referência, né? Infelizmente, quando acontecem desastres aéreos, porque ele teve uma trajetória como mecânico de aviação, ele foi mecânico da United durante muitos anos, se aposentou e tirou o brevet de piloto, a licença de piloto, né? E a série conta justamente essa jornada dele, né? A jornada do herói, ele tirando esse brevet, porque, enfim, ele se sentiu desafiado, né? Por vários motivos. É um cara que sofreu muita discriminação por ser apenas um mecânico, e ele quis, né, como um verdadeiro herói, se dispor, né, num grande desafio de fato, pegar um avião e pilotar, né. É um trabalho muito massa que eles fazem, e eu tive com eles, a gente desenvolveu vários trabalhos juntos, né, enquanto roteirista, também enquanto escritora. Então é muito bacana vocês acompanharem Aviões e Músicas. Aqui da Faber-Castell, a publicidade de um produto chamado A Hora da Invenção, e aqui também tem uma animação stop motion que eu roteirizei para o Banco Itaú, com a divulgação do Pix, né? Eles disponibilizaram, né, um tempinho atrás, o Pix dentro do aplicativo, e a gente conta de uma maneira bem lúdica, bem divertida, o uso do Pix dentro do aplicativo deles. Então, eu acho, né, por conta do tempo, assim, para não, né, prendê-los mais nessa conversa, né, eu sugiro que vocês acessem diretamente aqui na apresentação esses trabalhos, porque eu vou compartilhar com vocês também o roteiro desses trabalhos, para vocês terem uma noção de como que, né, eu fiz a descrição, né, de todos esses projetos no papel, e vou também compartilhar outros, outras coisinhas, assim, bem legais, porque a gente não vai ter tempo, né, infelizmente, de nesse encontro aprofundar um pouco, né, em outras questões. Então, lá no e-mail que eu vou responder com o feedback do exercício, eu vou compartilhar com vocês 21 caminhos detalhados para a criação de novas ideias, né, quais são as fontes, onde que a gente pode buscar, os cruzamentos, as associações, né, que a gente pode fazer para desenvolver ideias originais, que para a gente é um constante desafio, né, como contar uma história de uma maneira original, difícil demais, mas é um desafio delicioso, né, e aqui tem alguns caminhos para isso. Vou mostrar também um exemplo de um roteiro em master scenes de ficção, exemplo de roteiro em master scenes para documentário, o exemplo de um roteiro publicitário, né, que é a nossa grande ferramenta, né, a minha grande ferramenta de trabalho. Vou compartilhar também um sample para vocês usarem, né, um roteiro já estruturado ali, dividido, né, com os principais elementos que a gente precisa trabalhar, um sample também do projeto narrativo,
que quando eu tenho um trabalho com o cliente, né, eu tenho um roteiro para entregar, eu não compartilho só o roteiro, né, em si, eu compartilho um projeto narrativo, que vai ter ali dentro o conceito do filme explicado, a macroestrutura desenhada, o argumento escrito, as referências narrativas e estéticas, e, por fim, o roteiro audiovisual em anexo, né? É um projeto que ele constrói, né, uma coerência naquilo que a gente está trabalhando, e o diretor, quando ele recebe isso, ele já tem praticamente o projeto startado, né, em mãos. Então, fica muito mais fácil para a gente aprovar, fica muito mais fácil para a equipe de produção trabalhar, todo mundo, mais uma vez, sai ganhando com isso. E também um material complementar com bibliografia básica sobre roteiro para vocês se deliciarem numa jornada aí também de autodidatismo que eu sugiro e estimulo fortemente. Galera, então é isso, né? Eu espero ter sido clara, né, na exposição das minhas ideias. Se alguém ficou com alguma outra dúvida, vocês podem me chamar lá no Insta, no arroba Naila Velar, também pelo meu e-mail, e fica aí também o meu site, que está em reformulação, que é o meu portfólio, então em breve eu vou subir uma nova versão dele com outros trabalhos também, trabalhos mais recentes, inclusive, de roteirização, para todo mundo ter acesso. Bom, primeiro eu queria agradecer em nome de todo mundo aqui da equipe da Monkin, foi muito da hora mesmo, assim, eu acho que foi um pouco até chocante aprender essas coisas novas e ver como às vezes a gente dificulta algumas coisas que já foram facilitadas, né? Também queria agradecer o seu tempo de estar aqui, até por ter passado um pouco do tempo, eu já estou com vontade de marcar outros encontros. Eu também. E queria tirar uma dúvida agora também, que eu tô curioso desde que começou aqui o treinamento, mas eu queria saber, e essa medalha aí atrás, ela é do quê? Olha, aqui nós temos eu criança, cabelo de cuia, né, eu brinco que é uma criança viada, né, tá aí a prova. Essa medalha, cara, é uma medalha de judô. De judô, caraca, que da hora. Eu sou judoca e foi o primeiro campeonato mineiro que eu ganhei, lá em 1997. Caralho, que irado, que irado. Roteirista e campeã mineira de judô. Algumas skills aí, né, misteriosas. O próximo treinamento é de judô, então, já tá marcado. Vai ser no tatame, galera. Marcamos no tatame lá no nosso estúdio em São Paulo. Acho que só para a gente encerrar a gravação aqui da live, mas, pessoal, para quem assistiu aí essa aula de hoje da Naila, espero que vocês tenham gostado também como a gente. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o like e deixar o feedback também. A gente vai colocar as redes sociais da Naila para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o trabalho dela. E muito obrigado por mais um episódio. Valeu, galera. Obrigada pela escuta e pelo tempo de todos vocês. Tamo junto, galera. Beijão.